Olá, tá começando mais um ExudaCast. Seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui, que sempre traz assuntos interessantíssimos. E se você quer ficar por dentro de fisioterapia esportiva, hoje é o dia, meu amigo. Mas antes de eu te apresentar o nosso convidado de hoje, eu já peço para você seguir a gente no canal do YouTube. O canal da Faculdade Exuda, que está completando aí 51 anos, com muita tradição e modernidade. Essa faculdade aqui, ó, que está no coração do Recife. E se você também quer escutar a gente, prefere escutar a gente, que tal seguir a gente no Spotify? Vai lá, é só colocar no campo da busca ExudaCast, ou o nosso amigo Pedroca aí, ó, já colocou o QR Code na tela para você apontar a câmera e já ir direto pro nosso canal lá do Spotify. Lembrando que também estamos no Instagram para você ficar por dentro quem vão ser os nossos convidados. A gente de vez em quando prepara uns reels, algumas com conteúdo aí para você. Então é só seguir também ExudaCast, beleza? Fechou? Combinado? Então vem que vem. Olha aqui, quem tá aqui comigo hoje, ele tem um nome diferentão, tá? E não é só ele, não. O pai dele também, porque ele é Júnior. Se eu falar errado, você me diz. Zeux Souza. Isso, perfeito. Né? Seu pai é Zeux. Também herdei. Tem algum significado diferente esse nome? Não, a gente já procurou. Tem algumas histórias aí, mas eu sei que no Brasil tem eu, meu pai e mais um rapaz lá em Minas Gerais, mas que não tem nenhum grau de parentesco. Não tem, sabe a origem desse nome? Nada. Foi Uma invenção, um bem né? bolado, um bem bolado. Mas sabe o que eu acho legal? Uma coisa bem única. Tipo assim, Zeux, pronto, não precisa nem de sobrenome. Todo mundo já sabe quem é, né? Exatamente. Isso é bom. Pronto, o nome com certeza já tá na memória, Zeux. Mas eu queria muito que as pessoas que não te conhecem ainda soubessem quem é você, que profissional é esse que vai estar batendo esse papo hoje com a gente. Então eu peço, por favor, que você olhe para essa câmera aqui, ela é toda sua, e fala um pouquinho quem é Zeux Souza Júnior. Eu me formei em fevereiro de 2016 pela UFPE e sempre quis trabalhar na área de fisioterapia esportiva. Só que hoje é difícil. Antes era mais restrito ainda, né? Porque a gente não tinha tanto espaço aberto de conteúdo e informação. Então isso dificultava um pouco o processo. E aí eu comecei pensando, eu quero trabalhar com atletas. O alvo sempre é você chegar no nível profissional. Mas antes dele a gente tem os atletas amadores que também têm lesões ortopédicas, tem lesões neurológicas. Então eu comecei por aí, trabalhando numa clínica e numa cooperativa. A cooperativa a gente atendia pacientes com lesões neurológicas e na clínica com lesões traumato-ortopédicas e reumatológicas. E fui cada vez procurando me capacitar, fazendo os cursos de formação, aperfeiçoamento. Cheguei a ser consultor, né, participando em processos de abertura de clínica, formação de equipe. Aí veio a pandemia e aí eu comecei a dar aulas, né? Que como a gente é um profissional essencial, né, a gente na área de fisioterapia, isso foi um recurso que a gente deu uma pausa durante os atendimentos, não voltou como deveria, e aí dar aula foi um paliativo. Isso, foi um caminho que eu encontrei de retomar assim a minha profissão. E aí hoje eu trabalho na Clínica Medical Esporte que fica no Pina e no Santa Cruz Futebol Clube. É difícil você não se comover com o Santa Cruz, né? Ele impacta todo mundo, né? Você, com pouco tempo ali dentro, como é que eu colocaria assim? É um clube que emociona muito, né? Antes eu não era tão apegado ao futebol de estar assistindo, mas muito mais de participar, né? Porque sempre tiveram outros esportes, sempre participei muito da corrida de rua, esportes de quadra, e aí durante a escola você tem contato com todos os outros esportes. Beleza. Eu entendi um pouco mais de como é que surgiu essa paixão pela fisioterapia esportiva. Primeiro eu queria entender um pouco qual é a grande diferença de a pessoa que se forma em fisioterapia e escolhe esse caminho do esporte, de tratar atletas. É mais puxado para o profissional? O profissional na área esportiva é mais cobrado? Ou não? Como é que é? O que é que você diria de um fisioterapeuta que atua na clínica ali, uma pessoa que não é atleta, para esses que estão dentro de um clube, como por exemplo você? Não só dentro do clube, na clínica também. Quando a gente trabalha hoje, eu tenho um público bastante
competitivo, digamos assim, mas ainda no nível amador. E o nível de cobrança é muito alto, porque existem, por exemplo, vai ter a Maratona do Rio. O pessoal já está com investimento, passagem, hospedagem, tudo pago. E não só além do pago, às vezes é uma meta, um sonho de vida de querer participar daquilo ali ou até ser o melhor ranqueado brasileiro, o melhor ranqueado da idade, mas ainda em um nível amador, ou seja, eles não recebem para isso. Então a cobrança quando tem alguma coisa, porque a fisioterapia vai entrar basicamente quando alguma coisa deu errado, né? Fugiu ali do treinamento, houve alguma lesão, então saiu do planejado, opa, deu um errado aqui, não necessariamente culpa de alguém, mas agora a gente vai precisar trabalhar com um plano B. E aí o nível de cobrança ele é alto. E existe fisioterapia preventiva? Existe. Hoje a gente tem muita discussão sobre isso, mas a fisioterapia preventiva, na verdade, ela vai entrar atuando com um acompanhamento do atleta, né? Dificilmente você vai conseguir fazer uma intervenção preventiva transversal de um dia só, né? Normalmente aquele atleta que vai ser acompanhado, ou aquele indivíduo que está sendo acompanhado durante um tempo, ele vai ter mais benefício de uma estratégia preventiva. Ô Zeux, então, você estava falando aí dos amadores, mas muita gente não recebe, não ganha, não é ali o profissional, mas a gente tem visto cada vez mais gente correndo. Inclusive tem já pesquisas que mostram que a nova geração está uma geração mais saudável, que já não vai muito para boate, que diminuiu bastante o consumo de álcool e que a gente vê essa onda aí para uma geração mais bem-estar, né? Um wellness, que é o que o pessoal chama. Com isso, tem crescido a demanda de mercado de trabalho para fisioterapeuta esportivo? Com certeza. Hoje, se a gente for falar corredor de rua, é um esporte democrático para se iniciar, né? Você basta um sapato, ou até descalço, você com uma vestimenta mínima, você consegue ir lá e correr. Mas quem completa uma maratona hoje é menos de 1% da população. A maratona ela está ali como sendo um nível que, mesmo para o atleta amador, ela vai cobrar demais do corpo dele, né? Mas o corredor de rua tem em todo lugar. Aqui, se a gente sair num feriado pela manhã, qualquer horário da manhã, a gente vai encontrar gente correndo na rua, mesmo no Recife sendo uma cidade quente. E as pessoas que são atletas profissionais, ela vai ter o esporte como uma tarefa primária e vai conciliar ali a vida, a rotina de família, tudo, de maneira até secundária, porque a maioria das vezes eles precisam viajar para estar dentro do esporte, né? Morar em um lugar onde não é a casa deles. Já a gente, atleta amador, a gente precisa conciliar trabalho, rotina, família, o trânsito de Recife e ainda ter tempo para dedicar isso aí. A gente sabe que hoje um dos maiores fatores de risco, né, uma coisa que aumenta a chance de você se lesionar, é a própria fadiga, né, o próprio cansaço. Só que isso vai melhorando com o condicionamento. Então, não é também porque eu estou cansado que eu não vou fazer. E aí isso vai abrindo cada vez mais espaço, porque vão ocorrendo mais lesões, só que as lesões, o esporte ele é associado a muitas lesões, principalmente lesões de entorse, lesão muscular, mas são lesões de menor complexidade comparado às lesões que acontecem com o sedentário. Hoje a gente sabe, por exemplo, para um idoso, a gente consegue reduzir a chance dele cair em mais de 51%. É como se eu jogasse uma moeda e decidisse a chance dele cair ou não. E quando ele tem a queda, ele pode ter uma fratura do fêmur, se ele morar num apartamento de escada, que já vai ser uma complicação muito maior. Alguém encontrar aquele idoso, conseguir socorrer e as comorbidades que vão vir fora aquela lesão, né? E que se ele é um indivíduo ativo, que corre, que pratica dança, alguma atividade física, ele consegue minimizar a chance dele cair em 51%. Fora que a chance dele retomar, por exemplo, beleza, ele pratica atividade física, mas ele caiu. Mas a chance dele retomar em nível próximo antes dele se machucar é muito maior quando ele já é praticando atividade física. Uma pessoa que sempre foi... Por exemplo, eu tenho 41 e, digamos que eu sou sedentária e eu quisesse começar agora a me exercitar para me prevenir justamente de ser uma idosa que cai porque não tem músculo, enfim. Dá tempo? Dá. Sempre vai dar tempo. A única coisa que a gente orienta, né, que faz parte desse preventivo, é você ter um acompanhamento. Porque é uma questão comportamental, né? A gente vivenciou muito isso na academia há um tempo atrás. Hoje isso está mais presente na corrida e no crossfit. O pessoal querer, com pouco tempo de adaptação ao esporte, querer ser no nível competitivo profissional. Enquanto seu corpo ainda não está tão adaptado àquilo ali, você vai ter essas variáveis que eu falei, que é se adaptar à sua rotina de um indivíduo normal, mais o esporte.
Eu fui recentemente, minha mãe tava com um problema na coluna, eu fui recentemente no médico, como é que fala? Que cuida do osso. Ortopedista. Ortopedista, isso. E ele falou que recebe semanalmente pessoas que fazem crossfit. E fica sempre, a gente não sabe se é mito, se não é, que tipo assim, o pessoal que faz crossfit se lesiona bastante. Isso é mito ou é verdade mesmo? Tipo assim, era um pontual dele ou é um esporte perigoso? Não. Todo esporte, ele com acompanhamento, ele tem seus riscos, né? Mas eu não colocaria assim como perigoso. Sim. Né? É muito melhor você praticar o esporte e a lesão, ela pode acontecer, do que você passar sua vida afastado do esporte e ter alguma outra lesão que vai ser de maior complexidade. Você vai levar mais tempo para ficar melhor e aquela lesão provavelmente pode até colocar você de maneira incapaz por mais tempo, né? Você não conseguir nem retomar as coisas que você fazia antes. Seja de tarefa simples do seu dia a dia, como subir e descer escada. Porque, por exemplo, se a gente for lá para a Rebeca Andrade, né, a ginasta, ela já operou o joelho 3 vezes. Você vai para a Daiane dos Santos, fizeram diversas cirurgias e continuam competindo de um nível de excelência mundial. Sim. Né? Então, assim, quem pratica o esporte, ele vai ocorrer algumas lesões porque... É da natureza do esporte, né? E o nosso sorriso, quando a gente tem 15 anos, a gente tem um sorriso. Quando a gente tem 35, esse sorriso já vai mudar um pouco. Porque é a questão do uso, né? A gente não espera que a gente envelheça com as articulações, o corpo, igual quando era jovem, né? Ele vai sendo usado. Agora, você respeitando a progressão desse uso, né? E iniciando igual com um treinamento supervisionado específico para quem é iniciante naquela modalidade, até você se adaptar, até você aumentar a sua performance, aí partindo daí você entrar em competições. Se fosse o objetivo, que você pode participar ali só porque eu gosto de fazer aquela minha corrida de domingo, veio encaixar ali na minha rotina, no meu horário direitinho, outros dias que eu posso fazer para me sentir melhor durante a corrida e me recuperar mais rápido e não sofrer com digamos assim, o que as competições trazem, né? Porque a competição é quando você dá tudo que você tem para entregar, né? Melhor, né? Isso. Mas normalmente na rotina de treinamento você acaba sendo submáximo, né? Você vai estar acabando entregando ali 80%, 90% do que você faz. E aí minimiza um pouquinho a chance dessas lesões ocorrerem. Agora vamos lá para os nossos estudantes de fisioterapia que estão querendo decidir o que querem fazer ou que já querem poder planejar uma especialização, algo do tipo. Quando você é fisioterapeuta e você quer trabalhar na área esportiva, são vários os esportes que tem. É preciso, por exemplo, quero trabalhar com futebol. As lesões de quem joga futebol são umas, a quem joga tênis é outra. Tem especializações específicas para cada esporte. Qual a dica que você daria para um fisioterapeuta recém-formado que está querendo se especializar e não sabe exatamente o que fazer de acordo com o esporte ou com a oportunidade de trabalho que vai aparecer aí? Normalmente, esse caminho vai iniciar pela pós-graduação, onde na pós-graduação relacionada à fisioterapia esportiva vai se falar sobre temas dos esportes mais comuns na área e sobre as lesões mais comuns. Mas existem os cursos de formações de associações, de federações que são mais específicos para cada esporte, como por exemplo, no futebol a gente tem certificação da FIFA, do CBF Academy, que são programas bem direcionados para o meio competitivo, né? Só que quando você participa de competições, seja assistindo, o ideal é que presencialmente, porque quando a gente vai para a televisão, por exemplo, você vai para o jogo inicia quando o juiz apita, o juiz apitou o intervalo, você não vê mais o campo, mas o futebol, o jogo ali começou muito antes, com a concentração, um aquecimento, aí desce para o vestiário, faz os ajustes, as bandagens de tornozelo, subiu para o primeiro tempo, desceu, você vai, às vezes desce um jogador que está com sangramento, aí normalmente o médico, quando está sozinho no jogo, você vai ajudar lá ele a estancar, fazer a sutura, que é a responsabilidade do médico, você só vai auxiliar, que eu como parte da equipe, e aí o cara vai voltar pro jogo, no final você vai checar, então tudo isso do bastidor e do fora da televisão acaba passando batido, como por exemplo, no futebol o cara pode cair várias vezes durante o jogo, o médico, o massagista, o fisioterapeuta entrar lá para dar uma olhadinha, uma examinada, mas quando você vai para outras modalidades, como no tênis, como
Tem a regra no judô tem a regra específica para você poder fazer uma intervenção, né? Você vai ter um tempo restrito, vai ter que dizer se o atleta continua ou não. Ele não vai poder fazer aquilo ali recorrente. Que talvez, por exemplo, no judô, se você for lá atender um atleta que pode estar sangrando, pode ser o que for. Se subir no tatame sem autorização, o atleta vai ser desclassificado. Então, ao invés de ajudar, você atrapalhou pensando na competição. Então, é importante você entender um pouquinho de como funciona cada esporte e de como são as regras. Legal. E como é que você que trabalha tanto com futebol, né, com o pessoal de Santa Cruz, quanto na clínica, como é o nome da clínica? Medical Sports. Medical Sports. Tem arroba? Tem. Qual é? Arroba Clínica Medical Sports. Arroba Clínica Medical Sports. Pessoal aí que quer seguir Zeux, né, a clínica que ele trabalha, já vai lá nesse arroba. Qual é a diferença da sua rotina na clínica e a sua rotina no CT? No futebol, a gente tem um acompanhamento basicamente assim, sempre vão ser os mesmos atletas, né? O grupo de futebol lá ele vai ser composto entre 30 e 40 atletas que vão iniciar a competição até o meio da competição. Aí abre janela, alguns vão embora, outros chegam e vão terminar. Então, eu já sei quem tá lá, já sei o que ele vem reclamando e sei qual é o objetivo do treino do dia. Tem um calendário para cumprir ali daquela semana até o jogo, né? Que chama microciclo, é o calendário daquela semana, que normalmente é estabelecido pela comissão técnica com a ação essencial do fisiologista, né? E na clínica, não. Na clínica, às vezes, eu só sei o que aquela pessoa me passou como queixa principal, o que é que está atrapalhando mais ela, mas não tenho tanta noção de qual é o sonho dela, a meta dela com aquilo ali, né? Às vezes ela começa dizendo, eu queria correr a meia maratona, eu amo Recife, correr 21 quilômetros. Só que aí eu não levo tempo até entender que era uma pessoa que corria mais ou menos num pace de 6, que o pace é quantos minutos eu levo para correr em 1 quilômetro. Por exemplo, quem tem um pace de 6 leva 6 minutos para correr 1 quilômetro. E aí era uma meta que ela quer, mas que ela nunca nem correu próximo disso. Ou uma pessoa que já corria até abaixo disso, fazia os 5 quilômetros, 5 minutos por quilômetro, né? Um pace de 5. E hoje, ela não, só tô indo lá só para correr, não tô muito preocupado. O meu direcionamento da fase final de reabilitação com ela talvez seja um pouco diferente de o quanto a gente acelera e o quanto a gente vai segurar um pouquinho o atleta, comparado isso dentro do futebol e dentro da clínica, né? No futebol, essa tomada de decisão ela vai ser compartilhada entre o treinador, o fisioterapeuta, o médico, o atleta, né? E a integração com essa preparação física. Na clínica, a gente está com esse... Enquanto que no futebol a gente tem um fluxograma que eu tenho que entender que cada clube ele vai ter uma escala diferente. Na clínica a relação é direta entre eu e o paciente, né? Eu e o atleta. E a gente precisa alinhar muito bem essa expectativa. Porque pode ser que a gente não tenha nem condições de sonhar chegar naquela meta que ele queria. Mas aí a gente vai dando as opções. Mas talvez você consiga terminar, não chegue tão bem quanto queria. Porque quando tem uma viagem envolvida no meio, um passeio, um evento maior, né, até para fora do Brasil acontece muito, é muito difícil você ter um prazo, né, para descartar ou não aquela viagem. Quais são as lesões que mais aparecem na clínica? Na clínica a gente tem muita lesão de entorse de joelho e entorse de tornozelo, que são mais comuns em esporte de mudança de direção, ou o pessoal que corre muito no calçamento, assim, que tem que estar livrando aqui os obstáculos. E as lesões de ombro, que são em praticantes de atividade física, a gente tem um alto índice de lesões de ombro, seja elas tendinopatias ou as lesões articulares, né? Beleza, então eu vou entrar aqui, já que você falou da entorse lateral do tornozelo, né? Que você falou que aqui eu pedi assim, me diz aí uns subtemas, e esse foi um dos que você citou. Então eu vou aproveitar para fazer algumas perguntas um pouco mais técnicas. Eu não sou da área, se for alguma pergunta que você falar assim, Lulada, vê essa pergunta aí, a gente faz next, tá bom? Mas vamos lá, aí você dá aquela resumida como você quiser pro pessoal que quer se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Quais são os critérios para classificar a gravidade de uma entorse de tornozelo? Quando a gente faz a ressonância, que seria assim o exame ouro, para dizer isso aí, ele vai avaliar como grau 1, 2 ou 3, né? Grau 1 eu tenho uma lesão menor, grau 2 é uma lesão moderada e uma lesão grau 3 é uma lesão maior. E também vou apontar quais foram as estruturas lesionadas, né? Mas a entorse de tornozelo não é toda vez que eu tenho entorse eu tenho que fazer uma ressonância. Não. Esse exame, ele é... Entorse é uma torção?
Normalmente o pé da gente vira, né? Que pode ser com o pé apoiado. As lesões mais comuns, né? Quando você vai mudar de direção, foi virar e o pé girou. Normalmente o relato é esse. E às vezes está acompanhado. Além desse girar, eu senti um estalo. Aí a gente faz uma palpação, identifica como o paciente se levantou, que são as regras de Ottawa. Que ela pode me indicar se eu preciso fazer um raio-x, que é um exame mais barato e vai me dar um resultado mais rápido ou não. Que é para eu excluir a chance daquele cara ter tido uma fratura. Porque a entorse do tornozelo, quando você me conta, eu não preciso nem assistir o momento da lesão, é mais fácil eu entender. Que essa é uma das diferenças, por exemplo. No futebol, eu estou aqui no banco de reservas, houve a lesão, eu vi o que foi. Eu já chego no atleta sabendo o que é que eu vou avaliar, o que é que eu vou examinar e vou ser mais rápido e já vou dar um prognóstico, né? Que o prognóstico é como vai ser dali para frente, provavelmente. E enquanto que o atleta lá na clínica, ele vai contar a história que, dependendo de como ele contar, ele pode contextualizar. Quando é algo mais recente, aquela história acaba sendo mais fidedigna, né? Quando demora um pouco mais, a nossa imaginação... Nelson Rubens entra na alma da pessoa, né? Ok, eu aumento, mas não invento. Por aí. A imaginação aumenta um pouquinho ou diminui, né? Principalmente quando tem alguma... esse sábado agora vai ter uma competição, mas foi só isso aqui. Sim. E nem sempre foi só, né? Às vezes E aí, quando a pessoa faz... Foi só isso, você chega junto... Não pode, tem que... dar um descanso aí, você faz parte do fisioterapeuta também tentar segurar esses atletas famintos. É muito difícil você afastar um atleta da modalidade, né? O que é que a gente tenta inicialmente é o mínimo que precisa para proteger, né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, na entorse lateral do tornozelo, uma recomendação é que a gente imobilize aquilo ali por até 10 dias numa entorse severa, né? Numa lesão grande, né? Então a gente vai tentar deixar aquele tornozelo imóvel protegido o menor tempo possível, porque isso vai gerando outras comorbidades. Só que aí você teve uma lesão no tornozelo. Esse é o grande diferencial da fisioterapia esportiva. O restante do seu corpo, ele não teve nenhuma lesão. Quando você vai, por exemplo, para uma criança que está ali com o braço numa tipóia, ele não deixou de ser uma criança. Vai ser muito difícil você deixar que aquela criança passe o dia sentado, olhando para frente. Mesmo com televisão, celular, tudo, ele vai se mexer, né? Fato. E então, no caso esse que você estava falando, por exemplo, que foi numa fase aguda, por exemplo, de um entorse aí do tornozelo, então, repouso, gelo, compressão, elevação, como é que é? É isso aí. Essa nomenclatura aí tem uma abreviação que já mudou algumas vezes, e hoje ele seria o policy, né, que está relacionado a proteger, gelo, aí o gelo a cada 2-3 horas, fazer de 15 a 20 minutos. A compressão ela pode ser feita ou por uma bandagem ou por uma meia compressiva. Tudo isso para que você volte o mais rápido possível, porque o próprio edema, né, que se instala ali quando a gente tem uma entorse, seja ela de qualquer articulação, ele vai gerando lesões secundárias, né, que ele vai diminuindo o acesso do oxigênio para aquela região. E o oxigênio ele vai ser o principal combustível do nosso sistema ali, né? Então eu estou restringindo o combustível e eu vou fazer com que aquele sistema trabalhe restrito, né? Beleza. E como prevenir a instabilidade crônica pós-entorse? Uma estratégia que a gente tem que chamar estratégia secundária de prevenção. Estratégia secundária primária é como fossem as vacinas. Todo mundo toma a vacina porque tem grande chance de ter aquilo ali. A secundária, você só vai tomar uma decisão com aquelas pessoas que já tiveram aquilo ali. Quem teve uma entorse, ela durante os 3 primeiros meses, tem um risco muito alto de ter uma segunda entorse. Então, fazer uma que o pessoal chama a famosa botinha, né, com um esparadrapo ou a bandagem rígida, minimiza isso aí. Mas também trabalhar para que você volte melhor. Você tem que conseguir, se seu esporte envolve salto, você tem que estar conseguindo saltando bem, tem que estar conseguindo aterrissar, tem que conseguir mudar de direção num ambiente controlado, uma coisa dessa de cada vez, antes de ir propriamente para o esporte. Então minimiza uma segunda lesão ou aumentar aquilo ali, porque se você tem essa lesão recorrente, né, várias vezes seguidas, você pode evoluir com a estabilidade crônica e isso aí pode atrapalhar a sua vida bom tempo, né? Beleza. Me diz uma coisa. No comecinho, quando eu estava perguntando um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, você falou que no começo, assim, quando eu
fui me graduar, tinha aquela fisioterapia antigamente que era mais difícil, o mercado. O mercado mudou muito, né, com o passar dos anos. Isso tem a ver com a tecnologia também. E aí eu já aproveito e emendo uma pergunta de o que seria uma fisioterapia avançada, sabe? Tipo, e de uma fisioterapia manual, tem a ver com tecnologia? Eu acho que a questão da tecnologia que a gente tem hoje facilita o tempo de chegada das informações. Para você que acompanha o atleta, que você faz uma avaliação hoje, você consegue filmar um salto pelo celular e medir a potência, a altura do salto, que hoje você só vai pagar pelo software. Enquanto que você antes tinha que pagar por uma plataforma, que era um negócio muito caro, difícil. Enquanto que o celular eu consigo fazer até remoto, até a pessoa filmar do outro lado do mundo, me mandar e eu fazer isso aí. Quando a gente, na época da minha graduação, por exemplo, a fisioterapia esportiva não era nem disciplina da grade curricular. Então, era uma restrição, né? Assim, você Isso precisava... há quanto tempo atrás, mais ou menos? Eu terminei em 2016, fevereiro de 2016. Então, 2010 a 2016 anos. Não tinha, né? Aí, você precisava querer, né? Buscar o conhecimento. Hoje em dia, a gente tem Spotify, a gente tem os canais que estão chegando com informações de uma maneira mais descontraída, que facilita, né? Você pelo menos ter interesse por aquilo ali. Aí beleza, eu já criei o interesse e agora eu vou para a segunda forma, que é me aprimorar, me especializar naquilo ali. Até o teu interesse era difícil, porque você não via, né? Você não tinha tantos professores atuando, né? E na questão de para lesões, por exemplo, hoje em dia tem câmara bariátrica, esse tipo de coisa também serve para fisioterapia, eu não entendo. E para quem está lesionado, hoje em dia a tecnologia também traz equipamentos que ajudam? A gente tem, principalmente nos esportes que envolvem mais dinheiro, né, como Fórmula 1, futebol, que 1 minuto daquele atleta, ele é muito caro para o clube, para tudo, né? Se ele vai dar em um minuto que ele faz de mídia, para ele é muito caro. Então a hora daquele cara paga é muito alta. E se ele fica parado, isso é um custo muito alto, né? Por exemplo, se a gente fizer uma conta simples, que um atleta ganha 10 mil e você tem um grupo com 30 atletas. Você teve 10 atletas que passaram pelo DM, 10 atletas ficaram afastados das atividades e somando o tempo deles, deram 30 dias. Né? Um passou 5, outro passou 3. Uhum. Então você teve ali um salário de 10 mil só com ele não participar. Além disso, você teve custo com ele, com exames, recursos de tratamento. Então, assim, a tecnologia ela vai ser investida principalmente onde tem muito dinheiro envolvido. E aí algumas coisas que vão ficando mais acessíveis, a gente vai extrapolando isso para a nossa prática, né? Por exemplo, lá na clínica hoje a gente tem laser de alta qualidade, a gente tem eletromiógrafo que vai medir quando o músculo começa a trabalhar ou não, que são ferramentas que já são de um nível de tecnologia maior, né? Que a gente não vê em todo canto e que a gente espera que isso em breve seja muito mais acessível, como é esse software do celular, né? Mas o custo hoje é muito alto para muita coisa e não tem todos esse tipo de recurso. O futebol, ele por ter um grupo grande de lesões que normalmente se repetem entre pessoas diferentes, tem um investimento maior, né? Como essa câmara hiperbárica. Lá no Santa, por exemplo, existe algum tipo de investimento nessa parte de fisioterapia? Tem. Lá a gente tem um laser de baixa potência, né? Que é usado nas lesões musculoesqueléticas. A gente usa a bota pneumática, a gente tem o ultrassom terapêutico. São recursos que envolvem assim, mais tecnologia. A gente trabalha com plataforma de salto. Tudo vai ter o tempo assim de atuação, né? Normalmente nem tudo é usado o tempo inteiro. Então algumas coisas chegam no futebol, no esporte e participam ali durante um momento antes da competição começar e depois só no final. Ou alguns só no início, outros dura a temporada inteira, né? Vai variar do objetivo do que aquilo ali me dá, né? Por exemplo, se a gente faz um recurso, uma tecnologia que é de exame, né? Digamos assim, de diagnóstico. A gente faz questão que ela seja feita se ela for mudar a conduta dela, né? Por exemplo, um exame que é de menor complexidade, mas que é muito utilizado é o raio-x. Quase sempre a gente faz um raio-x
para ver se tem uma fratura ou não tem uma fratura. Aí quando não deu nada, aí o pessoal, eu fiz ultrassom, mas não mudou nada. Ainda bem, né? Mas se tivesse uma fratura, aquele exame rápido e mais barato, ia ser ele que ia mudar, como ia ser tudo dali pra frente. Sim. E aí acaba tendo uma hipervalorização pelo que a gente não tem, né? Mas na verdade o básico é que faz o principal no momento, né? Inicial. Na mão de obra qualificada vai ser o diferencial, né? Tudo começa pelo bom diagnóstico. E me diz uma coisa, por exemplo, você tá num time e cabe ao fisioterapeuta chegar para a direção desse time e falar assim, vamos investir nesse aparelho ou não. O fisioterapeuta ele tem que estar ligado no que tem de novo no mercado nessa parte tecnológica. Sim, não, e como ficar atualizado? Se manter atualizado é muito difícil, porque o tempo inteiro está saindo muita coisa. A gente tem que buscar ver se essa tecnologia que saiu, ela realmente entrega o que promete. E ponderar os custos, né? Porque cada clube vai viver uma realidade um pouco diferente naquele momento, né? Alguns estão implantando mais estratégias no CT, outra pensa mais no campo, em atletas, outras vão pensar nessa parte aí, né? A parte do departamento de saúde, lá que envolve o médico e o fisioterapeuta, é responsabilidade de cada profissional levar ou solicitar lá no clube o que é que tem de melhor. Sim. Aí vai passar para o diretor vai ver se está dentro dos planos disso aí, do clube, e comprar, adquirir aquele material. Aí, por exemplo, lá no clube, como é que eu faço? Eu faço um registro de todas as lesões que houveram, características dela, o tempo do atleta, tudo. E aí, com esses dados, eu consigo chegar e dizer assim, a lesão que a gente mais teve foi uma lesão traumática. Uma lesão que houve uma pancada ali, por exemplo, e isso afastou em média os atletas X dias. Aí vamos lá para aquela conta lá de novo. Aí vamos pensar que agora a soma do período desses atletas afastados aqui geraram um custo para o clube de 256 mil. Aí você faz, poxa, isso tudo. E aquele aparelho que era muito caro, era 150 mil. Ele acaba se tornando barato. Quando eu tenho dados. Sim. Se eu preciso fazer registro, acompanhamento disso aí. Enquanto que aquele 10 mil que já parecia caro no início de pagar para o atleta não participar, isso que a gente está falando de custos que são custos fixos. A gente ainda tem o impacto da não participação daquele atleta, né? Aquele atleta fora de campo, ele vai impactar no resultado do time, que envolve o investimento financeiro do ano seguinte. Por exemplo, hoje, comparado os times de Liga do Campeão... Eita. Vai. Hoje, comparando os clubes de Liga dos Campeões, a gente já sabe que o clube que tem mais atletas à disposição para treinamento e para os jogos, ele vai conseguir um melhor resultado final comparado a clubes que têm um número menor, que os atletas são afastados por lesão. E já aconteceu de ter uma pressão assim para você, ou do treinador, ou da direção, ou do próprio atleta, de querer voltar a jogar, só que você sabe que a lesão ainda tá ali, ainda não tá, a pessoa não tá totalmente sarada, mas ela quer porque é uma final, alguma coisa do tipo. E como é que você lidou com a situação? A gente trabalha com riscos, né? Aí a gente procura fazer uma tomada de decisão compartilhada. Isso aconteceu no meu primeiro dia de trabalho. Mentira. Dentro do clube. E aí eu acabei não lidando muito bem com aquilo, porque eu não tinha uma experiência suficiente de como funcionava o fluxograma do lugar, né? De hierarquia. Aí eu acabei atravessando uma mensagem em 2 pessoas, mas aí depois a gente... Levou uma puxada de orelha. Mas depois a gente acabou contornando isso aí. Relacionado com o atleta, o que é que a gente pensa? Essa lesão que ele teve e não tá tão curado assim, ele voltando, tem chance de abrir mais? Aí a gente vai pesar na decisão o seguinte: é o último jogo do ano, vamos pensar lá que a gente tá ali em outubro, pode ser o último jogo do ano, e ele só vai voltar a treinar em dezembro para jogar de novo em janeiro. Será que vale a pena a gente arriscar um pouquinho? Ou é o jogo de uma fase não eliminatória, que a gente já está classificado para a fase eliminatória, e eu vou precisar desse atleta mais na frente? Então segura ele. Exatamente. Aí a gente vai tentando ser conservador, né? Só que a tomada de decisão também tem que ser do atleta, né? O atleta, ele não vai ser forçado a jogar, ninguém vai botar o dedo, você tem que jogar. Não. Só que o atleta, ele investiu na carreira dele muito tempo para jogar. Normalmente, para se tornar profissional. E a principal propaganda dele é o jogo, né? É a competição, na verdade, né? Não é o treinamento. Então, hoje a gente tem muitos dados de
relacionada ao jogo, minutos, falta, tudo que é feito dentro de campo hoje é registrado. E tem alguns softwares que dão indicadores disso, que pesam no momento de uma contratação de jogador, não. Então, todo jogador, ele quer estar o máximo possível dentro de campo. E a maioria das vezes a gente acaba sendo esse freio nessa história. Mas aí, quando a gente explica tudo direitinho, a compreensão, pelo menos lá no clube, ocorre bem legal. Tem que ter muito diálogo, né? É. E Zeux, me diz uma coisa. Como é que você lida com tanto atleta e tem algum caso que você que já tenha falado assim, uma fofoquinha pra gente, falou assim, ó, Lu, aconteceu isso daqui, eu fiquei impressionado com a recuperação desse atleta, ou já teve atleta que tava ali preguiçoso, ou teve alguma história assim que você fez assim, essa aqui, quando eu tô com meus amigos no bar, eu fiz assim, rapaz, tu não sabe o que aconteceu. É uma história de superação, né? Tinha um atleta lá no clube que ele era um jogador-chave, assim. Não, vinha de uma lesão, não estava tão bem, mas era um jogador que todo mundo contava com ele e ele queria estar em campo. Aí uma das estratégias que a gente fez foi fazer um trabalho de muscular inspiratório, que isso melhora o metaborreflexo. O metaborreflexo é você tá fazendo alguma atividade ali aeróbica, seja um exercício, o que for ali que tá demandando. Aí normalmente quando sua frequência cardíaca sobe, você tá começando ali aquela fase de cansaço, você vai dando uma moleza porque o seu corpo ele vai direcionar a energia que você tem para os órgãos essenciais, né? Para que então a parte músculo-esquelética é quem vai sofrer. E aí essa forma de a gente conseguia fazer esse treinamento até com ele na bicicleta, sentado, sem ser necessariamente treinando, jogando. Porque a gente sabia que quando ele tivesse 30, 15 minutos dentro de campo novamente, ele ia ser super exigido. Por coincidência, era um cara que tinha a mesma idade que eu estava fazendo isso porque era um período pós-Covid. Aí a gente tinha um valor predito, né, que é o valor de força muscular inspiratória, é a força que ele fazia sugando o ar. E a gente tinha bem próximo, ou seja, um atleta que é de alto rendimento, próximo de um atleta amador, vamos considerar assim, que na época fazia uma corrida recreacional. Aí beleza, vamos começar esse trabalho, já que a perna, o quadril não podia estar movimentando muito inicialmente, para a gente minimizar o efeito desse descondicionamento. Com 25 dias, eu saí lá de 126 para 132. Esse cara saiu de 126 para 182. Uau. Com 45 dias, esse cara vai para 212, 220. Enquanto que eu saí de 30 a 40 números nessa casa, o cara praticamente dobrou. De né? Melhora isso? Isso, ele fez mais de 100 de melhora, né? Que aí é como mostra, o nosso corpo ele é muito forte e tolera diversas coisas. Mas o principal é a disciplina. O atleta, quando ele chega ali no profissional com 25 anos, ele já passou 5, 6 anos de categoria de base, aí já entrou no profissional ali com 18 a 20 anos, então já tem mais 5 anos de profissional. Então já é um atleta que, enquanto com 25 anos, a gente saiu da faculdade há 5 anos, há 6 anos, esse cara ele já está no meio profissional há 10 anos. Então o corpo dele já está muito mais adaptado do que o nosso que... eu tô correndo esse final de semana, vou passar 15 dias sem correr, aí volto, corro mais 2, 3 dias, aí passo 2 meses porque eu peguei uma virose, porque eu tô cansado do trabalho. É muito diferente o atleta profissional. A resposta que o corpo dele dá é absurda. Já que é uma história bonita, pode dizer o nome do atleta? Foi Daniel Pereira. Ah, tá. Porque, né, se fosse... Eu tava esperando se fosse uma coisa que não pode, né? Tipo, aí deixa escondido. Mas já que é uma história legal de disciplina... Vale a pena dizer o nome, atleta, né? Isso é legal. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente tá chegando no nosso finalzinho do nosso programa, eu fiz aqui a minha lição de casa, separando aqui algumas perguntas. E aí eu vou soltando essas perguntas, você vai respondendo de forma... rápida. Não precisa ser tão... mas de forma breve, né? Primeiro aqui sobre controle de carga na reabilitação. Qual a importância do controle de carga no processo de reabilitação esportiva? Eu acho que hoje... isso é o que mais diferencia a reabilitação por ser esportiva de uma reabilitação não esportiva, assim, de uma clínica, digamos. É você acompanhar tudo ali, acompanhar níveis de força, acompanhar... Quando a gente fala de controle de carga, aí ela se divide em duas coisas. Carga interna, que é o que a pessoa sente. Por exemplo, eu subi uma escada. Talvez se eu subir lá o Cristo Redentor, eu e você...
O quanto no final eu vou estar cansado vai ser diferente do que você vai estar. E isso é uma carga interna, né? O que você sentiu. A carga externa é o que a gente usou de tarefa para aquilo ali. Por exemplo, eu posso contar a quantidade de degraus ou altura, que nesse exemplo a gente teve a mesma carga externa, mas a carga interna mudou. E aí o controle disso aí, né? Que hoje a gente tem muitos dados. Teve até um curso recente e vai ter mais uma vez no Brasil com o Tim Gabbett, que é um dos caras que mais fala sobre isso aí no futebol. Que a ideia é que, resumindo, você ter essa progressão de passo a passo, né? Porque você vai ter indivíduos respondendo diferente a mesma tarefa. Beleza. Como prescrever a progressão de carga de forma segura para atletas? Normalmente a gente utiliza durante a reabilitação em torno de 60% do que aquele cara fazia. Como ele é um atleta, ele tem dados anteriores, né? A gente vai utilizando dessas métricas. E progredir 10% por semana ou por microciclo, resumidamente, né? Você pode diminuir ou aumentar 10%, 15% para trabalhar com uma margem de segurança maior até chegar onde, falando em reabilitação, você vai treinar o atleta minimizando o destreinamento dele estar afastado com o grupo. E a fisioterapia vai atuar até ele ter condições mínimas de voltar a fazer o esporte. Quando ele volta a fazer o esporte, pelo menos no futebol, a integração ela passa a ser feita pelo fisiologista e o departamento de preparação física. E quando ele tem condições de competir, de trabalhar na atividade do gesto esportivo, aí ele vai passar a ter também a comissão técnica atuando já junto com o grupo, né? Isso aí vão ser em 3 etapas mais ou menos. Que é o que todo mundo quer ver, é o que todo mundo sai os melhores vídeos que está relacionado a isso aí. Só que lá no começo passa pelo que a gente conversou no início, né? Eu preciso proteger aquela estrutura, preciso tratar, cicatrizar, para depois eu pensar ela em expor a cargas próxima do que ela vai exigir no jogo, né? Tem algum... Você falou daí do curso Tim Gabbett, como é que fala? Tim Gabbett. Você tem algum fisioterapeuta assim que te inspira? Bruno Gilberto. Quem é? Bruno Gilberto, ele foi professor lá da pós-graduação e ele foi um dos primeiros aqui a participar a trazer, na verdade, a SONAF Pernambuco para cá. Explica para quem não sabe o que é SONAF, por favor. A SONAF ela é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, né? Hoje ela, juntamente com o Conselho, o COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia, ela vai conceder o título de especialista, que é um processo onde o profissional tem que ter pelo menos 2 anos de formado, aí vai fazer uma prova escrita, uma prova de múltipla escolha, aí vão ter 2 questões escritas, você tem que acertar uma questão mínima parcial dessas provas e vai para uma parte de prova de título, né, que conta a sua experiência que você tem na área, mestrado, pós-graduação, formações, esses cursos com validação nacional e internacional. E aí você passou por esse processo, você é sócio especialista da SONAF, né, e especialista em fisioterapia esportiva. Diferente de algumas outras sociedades que você pode ser sócio sem necessariamente você ser especialista. E você estava dizendo que ano passado tinham quantos aqui no Recife? Até o ano retrasado a gente só tinha 4 fisioterapeutas especialistas pela SONAF aqui, que era eu, Bruno Gilberto, Fábio Patriota e a Luanda lá em Petrolina. Hoje a gente já tem mais de 10 profissionais, né? É difícil a prova? É difícil a prova, mas hoje tem muito acesso à informação já um pouco mais mastigada, né? Mas não é uma questão só de difícil a prova, é porque a gente quer muito imediatismo, né? A gente tem que aproveitar que ele exige esse tempo e ir se preparando para a prova para chegar bem, porque também se você fizer a prova, tirar uma nota excelente, mas não tiver uma boa prova de título, pode ser que não consiga passar, né? Beleza. Então aí, ó, para os alunos ficarem ligados, quem querem trabalhar nessa área esportiva, já ir se capacitando aí para SONAF. Beleza. Quais os riscos de uma progressão muito rápida ou muito lenta da carga? Quando você trabalha muito lento, né, ou muito abaixo do ideal, que a gente hoje trabalha com o princípio da sobrecarga. O músculo e o tendão ele vai responder ao estresse mecânico, que a gente chama isso de carga, e ele vai se adaptando, né? Então, cada dia ele vai conseguir pegar um peso um pouco maior, né? E o músculo ele vai ter essa característica. Se eu não trabalho com a sobrecarga, trabalho muito abaixo, eu acabo não treinando ele. Então, quando ele for chegar na hora do vamos ver, ele não vai conseguir responder. E se eu puxar demais, muito rápido, num curto espaço de tempo, não permitir nem que aquela estrutura se recupere. Hoje a gente tem alguns dados relacionados a
se o meu trabalho ele foi de característica de potência, que é força e velocidade, ou de resistência, quanto tempo mais ou menos para aquela musculatura que eu trabalhei, ela vai levar para se recuperar. E aí eu dou um estímulo assim que ela tiver condições mínimas e vou treinando aquela estrutura, né? Que quando a gente fala de reabilitação esportiva, o cara quer ficar bom, não é só para parar de sentir dor, ele quer voltar a fazer até o que lesionou ele, digamos assim, né? Então você vai ter que preparar ele para que ele chegue bem lá, né? No final daquele processo. Vamos falar agora de pré-temporada e intratemporada no futebol. Como estruturar um programa de fisioterapia preventiva na pré-temporada? Tudo vai passar pela boa avaliação. Você vai precisar alinhar com o seu grupo lá, a sua equipe, né? Equipe multidisciplinar. Exatamente, que você vai ter que conquistar um horário, um dia ali, praticamente 3-4 horas com o grupo para poder fazer a avaliação completa desse pessoal. Que se vai ser matar um treino para fazer isso, ou se vai ser um horário a mais para aquele cara ser avaliado. Você tem umas métricas dele e entender. Por exemplo, eu posso fazer a comparação dele com o grupo, quando você tem esses dados, e dele entre os mesmos da mesma posição. Por exemplo, eu posso comparar lateral entre lateral, zagueiro entre zagueiro, atacante entre atacante. E eu vou ter métricas de mobilidade, de força, potência. E aí sim eu começo se a maioria do meu povo tem uma restrição de mobilidade de tornozelo, e eu sei que mobilidade de tornozelo baixa, eu tenho maior chance de ter uma entorse de joelho por conta disso. Então posso fazer tipo uma vacina. Todo mundo vai trabalhar aquilo ali, independente de quem tem bom e quem tem ruim. Que a gente chama isso de prevenção primária. E aí eu pego quem já teve essa lesão no joelho e tem uma restrição de tornozelo, ele vai fazer ainda um adicional, que aí a gente chama de prevenção secundária. E aí trabalha para minimizar a chance disso acontecer. Desculpa a ignorância, mas pré-temporada eu entendo, que é antes de ter um campeonato. Isso. Intratemporada é o quê? Durante? A pré-temporada ela vai ter ali mais ou menos 20 a 40 dias antes de começar o primeiro jogo. E aí o que acontece mais nela é que o atleta vai trabalhar mais força, né? Na corrida chama de período de treinamento de base. No futebol a gente chama de pré-temporada mesmo. Na intratemporada, né? Você vai ter lá, começou o campeonato, vai ter alguns a média mais ou menos de jogos uma vez por semana, mas depende muito das competições que o clube vai estar participando. E aí pode ocorrer espaços com 10 dias ou 2 dias de intervalo entre os jogos. E aí, nesse período intratemporada, vai mudar um pouquinho a dinâmica com que você vai trabalhar com os atletas que estão atuando em campo. Porque a fisioterapia não vai trabalhar só com quem está afastado, com quem está ali sem treinar, né? Ela vai estar atuando também em quem está com aquelas queixas e faz manutenções. É como se fosse... todo mundo sente dor. Sim. Nem que seja uma dor de cabeça, alguma coisa. E nem todas as vezes que você sentiu a dor, você vai parar, vai ao médico, vai tomar um remédio. Às vezes você não vai fazer simplesmente nada e aquilo ali vai passar. Só que no futebol, aquela mesma dor pode te acompanhar mais de uma vez. Então normalmente o acesso mais rápido que o atleta vai fazer nesse momento é buscar o fisioterapeuta. Tô com isso, isso e isso. E a gente já vai começar um tratamento. Para que não fique algo pior. E que não afaste ele dos campos. Sim. Né, dos jogos. E aí, quais são os principais focos de avaliação e intervenção durante a intratemporada? Normalmente são as lesões traumáticas, né? As entorses de tornozelo, novamente, elas entram muito aí. E é de joelho. Porque as entorses de tornozelo, apesar de acontecer muito, o atleta não passa muito tempo afastado das atividades. Ele vai ficar ali 4 a 10 dias mais ou menos afastado. Só que as entorses de joelho, ele vai passar ali 7, 8 meses. Uau! E aí vai impactar bastante no planejamento do grupo, né? Porque, por exemplo, se eu tiver 2 atletas da mesma posição com uma lesão dessa, aí eu vai ter que se pensar até em trazer um outro atleta para poder compor o elenco, né? E qual é a melhor estratégia para prevenir lesões recorrentes em jogadores de futebol? Depende da lesão. A lesão mais comum, né, no jogador de futebol, além das entorses, são as lesões musculares de musculatura posterior de coxa, que é o músculo que vai ficar atrás da coxa e tem a função de frear a gente quando a gente vai mudar de direção e quando está correndo, né? E aí, como é um esporte que você está correndo, parando, diferente de um esporte contínuo, você acaba exigindo mais desse freio. Então, o trabalho excêntrico, isométrico, quando vai ser necessário avaliar, ver se ele tem uma baixa resistência ou uma redução de força comparado com o membro
contralateral, né, com a outra perna, aquela musculatura está abaixo. Então a gente trabalha para melhorar um pouquinho ela e aí a gente diminui a chance dela acontecer. Quando a gente fala de riscos, a gente tem dados dentro do próprio clube que a gente vem acompanhando, mapeando essas lesões, mas tem os dados pela UEFA, que é uma instituição muito maior, e aí a gente consegue identificar que aquele cara ali, ele está sobre um alerta maior de se lesionar novamente. Só que você não vai trabalhar protegendo o atleta, tirando ele da modalidade. Pelo contrário, você vai colocar ele e só vai ficar um pouco mais em alerta ali. Ficar ligado, né? Qualquer primeiro sinal daquela mesma coisa, aí você vai proteger ele. Porque se você for afastar todo mundo, a gente não vai ter futebol. Não vai ter atleta para jogar, não vai ter corredor para correr maratona, né? Porque o esporte de alto rendimento, ele tá lado a lado com lesão. Por isso que existe tanto espaço para médico, fisioterapeuta dentro do próprio clube. Porque o clube sabe que a lesão vai acontecer. É esperado que 8 de 30 atletas se lesionem durante uma temporada. Então, o atleta, ele torce para que não seja ele, mas você vai ter 8 ou mais, sabe, que independente do que for a lesão, você vai ter que trabalhar lá com ele. Então você tem que estar pronto para começar o mais rápido possível, controlar o que ele fez anteriormente e entregar ele para a preparação física, dizendo, ó, ele já está fazendo isso aqui. Para dali eles darem continuidade sem perder tempo voltando muitas casas. Vou fazer uma pergunta agora de curiosidade, com certeza de muitos alunos, muitos estudantes. Diante de tamanha importância do fisioterapeuta, já que você está falando aí, porque sabe que vai ter lesão num clube, um cara que trabalha num clube, vamos ser específico, trabalha num clube esportivo de futebol. Você acredita que o fisioterapeuta é bem remunerado? É uma coisa que está em ajuste ainda, isso aí. Eu acho que a gente tem uma formação na graduação um pouco diferente do que a gente atua. A gente, como profissional liberal, a gente tem dificuldade em parar, em fazer um contrato, em solicitar o que é que a gente precisa ou não logo de cara. Aí, normalmente, a gente aceita as propostas não muito ideal e vai procurando construir ela dentro. Por exemplo, a gente tem a relação com o próprio atleta de futebol lá. O cara tem 18, 19 anos, alguns já sabem o mínimo que ele topa para fazer qualquer coisa. Enquanto que a gente quer a porta que se abre. E depois você vai ver o quanto que aquela porta ali vai Até porque te ajudar. São poucos os times, né? Se a gente for parar para analisar, quantos fisioterapeutas se formam e quantos conseguem trabalhar num time de maior né? Que chama atenção, que tem uma maior ascensão. Hoje, num cenário de futebol, assim, tirando o pessoal da Série A, o clube vai ter ali no departamento de futebol profissional mais ou menos 4, 5 fisioterapeutas no máximo. Então é um matando o outro para entrar ali, depois fazer seu nome, depois ver como é que faz para aumenta aqui, ó como eu sou bom, né? Tipo assim, ó, você vai documentando, né, os resultados, sabendo ter uma boa comunicação. Acho que a comunicação é a chave essencial, tanto para você conseguir entrar, como se manter lá, porque o ambiente competitivo, ele traz muita pressão. E aí, normalmente, a gente não tem, durante a nossa grade curricular, muito debate, muito... Como é que eu colocaria? Sobre a saúde mental dos fisioterapeutas ou não? Não, sobre negociação financeira. Ah, tá. Sim. A gente, por exemplo, hoje, a gente se forma para ser autônomo, e tem dificuldade. Se você pegar qualquer fisioterapeuta com menos de 2 anos de formado e disser assim, ó, bora abrir uma sociedade, eu e você. O que é que a gente precisa para isso? Ele vai pensar em todo o maquinário necessário. Ele provavelmente não vai dominar quais as regras que ele vai ter que cumprir. A gente tem regra até da BNT. Empreendedorismo. Isso, até da BNT que você vai ter que seguir do degrau, enquanto que o ABNT que você estava preocupado era só o TCC. Sim, compreendo. E não, em muitos cursos, eu não sei, era bom que se a gente tivesse aqui alguma coordenação, algum professor daqui da área, porque se eu não me engano, a Exuda, ela colocou, tipo, algumas cadeiras da maioria dos cursos que é sobre negociação, sobre inteligência emocional, algumas coisas básicas que todos os cursos precisam para você ser um bom profissional, porque a gente realmente sai muitas vezes da faculdade sem saber como lidar com algumas coisas que você vai ter que encarar no mercado de trabalho, né? Você fica ali muito atento à parte técnica, à parte
né, da ciência, digamos Isso. assim, mas meio por fora da parte empresarial, de negociação mesmo, que é muito importante. Ó, agora vamos falar um pouquinho de corredor de rua? Vamos embora. Ó, quais são os principais testes funcionais para corredores amadores? Hoje, a primeira coisa, quando a gente fala de corredor de rua, a gente vê a mobilidade do tornozelo, né? Que a gente chama o quanto a ponta do pé ela vai conseguir levantar. A gente tem uns valores de referência padrão, mas quando a gente fala de um atleta amador, a gente vai comparar basicamente um lado com o outro e ver se isso aí tá um valor aceitável. Porque isso gera risco de lesão, né? Risco é uma coisa que assim, a gente não escolhe seguir, não escolhe ter, né? Ele vai acontecer, vai estar lá de você querendo ou não. Então a gente vai procurar minimizar. Então quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de minimizar. As lesões elas vão continuar acontecendo, mas você quer que ela afaste menos e aconteça em menor número, né? Isso aí e a avaliação biomecânica da corrida, porque quando você... O que é avaliação biomecânica? Eu não sei. Você vai colocar o corredor para correr e ela pode ser feita de duas formas, ou 2D ou 3D. 2D é como a gente faz uma filmagem, você vai ver o cara correndo lá ou de lado, de frente ou de costas, né, no vídeo, e vai separar por fases da corrida. Você vai ver quando a aterrissagem dele, o primeiro momento que ele encosta no chão. Aí ali você tem dois momentos de maior impacto no corpo, que é nesse momento e na fase de resposta à carga, que é mais ou menos quando o atleta está no meio da passada. E aí a gente vai identificando. Nessa fase, a média amostral é para estar como? Tá assim. Tem um atleta ou outro que é completamente fora do padrão, assim, nem para bom nem para ruim, só é diferente. Mas ele não tem nenhuma queixa, não tem nada. A gente normalmente não mexe nesse tipo de perfil, mas quando o atleta ele já tem alguma queixa correlacionada com aquela mudança de característica, aí a gente faz um retreinamento da corrida. Essa é a forma da avaliação 2D. A 3D, ele coloca os marcadores e você coloca o atleta para correr lá na esteira e com os sensores, né, feito várias câmeras assim, você vai ver o cara correndo, feito os palitinhos assim na televisão depois e identifica essas alterações de energia, né, para mais ou para menos, que é mais sensível a essa avaliação. Existe jeito certo de correr? Uma pessoa que quer começar a correr, ela fica, eu não sei direito se eu corro direito, se eu não corro, eu sou meio desengonçado. Existe um jeito certo? E como é que... você sugeriria ou não uma pessoa que quer começar a correr procurar algum profissional para dar esse start e fazer da forma correta, se existir a forma correta? Eu acho que para fazer qualquer atividade física, o mais importante é um check-up cardiológico, digamos assim. É você dizer, eu posso trabalhar ali com o meu coração em situações submáximas ou máximas. Estou seguro de fazer isso. Relacionado à mecânica, ao gesto do correr, não tem uma regra do ideal. Hoje o consenso é, aquilo ali é confortável para você, você faz aquele gesto, seja ele igual de todo mundo ou diferente de todo mundo, e você não sente nada diferente, então, vida que segue. Agora, se você está sentindo, no final da corrida, a gente tem 2 termômetros, né? Que é o durante o gesto, durante a corrida, e o após a corrida no dia seguinte, né? Acordei assim, assado, e aí a gente vai procurando identificar o que é que pode ter sido o culpado, mas quando a gente sabe que o vilão. ele vai ser rotulado assim, né? Ele vai levar esse título de vilão, mas a gente sabe que ele sozinho não é. Mas ele junta isso com naquele final de semana, eu não comi bem, eu não dormi bem. Aí, normalmente eu treinava sempre mais no horário assim de sombra. Aí chegou aquela prova lá que eu fui fazer lá, uma corrida ali pegando a Via Mangue, com todos aqueles viadutos que normalmente eu só treinava no retinho ali cedo em Olinda. E aí eu não sofria com aquilo. E aí eu vou procurar achar alguma coisa para dizer, que aquilo ali não foi uma boa adaptação minha, né? E a gente vai procurar ver se esse vilão ele é muito culpado ou ele é pouco culpado, para saber se a gente mexe nele ou não. Então, por exemplo, se eu for comparar uma corrida com a marcha atlética, a marcha atlética ela tem um jeitinho dela ali de correr, né? O calcanhar, não sei como é que eu poderia explicar. Mas então a corrida ela não tem uma forma certa, cada um vai atrás do seu. Isso se não aí. doeu, tá beleza. Confortável, vida que segue. Já a diferença da marcha atlética para a corrida, nas duas a gente tem uma coisa chamada cadência, que é a quantidade de vezes que aquele pé ele vai tocar no chão.
Na marcha atlética, eu sempre tenho um dos dois pés encostado no chão. Na corrida, eu vou ter o momento de salto ou do momento de voo, que eu encosto um, dei um salto, encosto o outro, dei o salto. E aí esse voo ele é o grande diferencial da marcha atlética. Por isso que a marcha atlética, eles têm um padrão mais semelhante, porque eu excluí esse padrão de voo. E aí eu mudei como cada um tanto salta quanto aterrissa após o salto. Legal, interessante. Deixa eu ver o que mais aqui. Quais fatores de risco biomecânicos são mais comuns em corredores? Falou? A má absorção do impacto, tá? Por exemplo, a gente fala muito que aquele sapato tinha muito esse... Como é que eu coloco assim? Essa polêmica que o sapato muito macio era o ideal. Sim, isso é muito interessante. Qual é o sapato ideal para correr? Ou não tem? Não, a regra é o confortável de novo. Também. Porque a gente acaba adotando que o pessoal lá, o cara que bate o recorde, ele tem aquele sapato. Se eu usar aquele sapato igual ao dele, eu vou ficar mais rápido, né? Não necessariamente. Poder do marketing também, né? Exatamente. É implantado isso aí na gente, mas não necessariamente. Ele houve um treinamento dele contínuo, né? Com aquela característica daquele calçado, e ele se adaptou bem para chegar lá e usar aquele. Normalmente, um sapato que seja muito macio, ele vai te ajudar com a parte de absorção de impacto, mas ele vai se tornar instável. Por exemplo, se você ficar em pé com uma perna só, em cima da cama, em cima do colchão, vai ser difícil você ficar parado no mesmo lugar. Sim. Porque aquilo ali, o colchão, ele é muito macio. Mas ele é macio até demais, que empurra teu corpo para onde eu não deveria estar indo, ou eu não queria estar indo. Então você achar um meio termo entre isso aí. E alguns calçados, o ideal é que o calçado um pouquinho folgado, para que a gente consiga mexer os dedos, é a recomendação mínima, porque quando a gente vai correr, que vai saltar, vai cair, vai saltar, vai cair, vai ter um espaço de acomodação ali pro teu pé, até porque a tendência com o aumento da atividade física, isso aí vai fazer o seu pé inchar um pouquinho, não só o pé, a perna, tudo durante a atividade, porque eu aumentei o suporte de sangue naquela região. E aí eu vou ficar confortável. Aí uma das recomendações de quando você vai testar um calçado é você testar ele do meio pro final do dia, que você ficou com o pé para baixo o tempo inteiro e ele ficou lá legal. Às vezes você acordou, foi lá, não gostei desse sapato aqui, comprei, que ele ficou bem justinho. Aí quando chegou no dia que você ia usar mesmo daqui a um mês ou dois e ele apertou no final do dia, é porque quando você foi testar, o seu pé não estava realmente como é, né? Porque a gente... Fiquei mais inchadinho no final do dia, né? Isso. Porque fica com o pé para baixo o tempo inteiro. Então o ideal seria do meio pro final do dia, ou eu usar ele testando na corrida, ou se eu vou comprar sem correr, calçar ele ao longo do dia, né? Beleza. E você tem como explicar, tipo assim, tipo de pisada? Eu acho que é pronada, supinada, neutra. Hoje a gente tem na corrida, né, no gesto, a pisada pronada, ela vai ser uma pisada que o pé vai virar um pouquinho a sola do pé para fora. A pisada neutra, ela vai ser em teoria seria uma pisada que você não virava para nenhum dos dois lados, mas acaba sendo uma pisada que você prona pouco. Então você vira pouco o pé, então ela acaba sendo esse padrão do neutro. E uma pisada que você ou não faz isso, ou você vira a sola do pé para dentro, acaba sendo uma pisada supinada. Isso de forma bem didática, né? Bem resumida. Quando a gente vai para a imagem, a gente consegue entender um pouquinho melhor esse momento. Beleza. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei, mas que você acha assim, não, Lu, vale a pena eu falar sobre isso? Eu acho que é relacionado à capacitação do atleta, né? Eu acho que assim como o atleta do fisioterapeuta, assim como o atleta ele leva muito tempo trabalhando para se tornar profissional e procura sustentar a carga da rotina dele, a gente como fisioterapeuta, não só esportivo, mas a gente sempre vai estar... É uma das ciências da saúde mais nova comparada à medicina e enfermagem, então é algo que sempre vai estar tendo coisas novas. Por exemplo, eu tive aula em 2012 de uma disciplina que quando eu me formei em 2017, aquilo ali já era tido como não sendo tão ideal. E eu vou estar sempre ter que buscar me atualizar. A gente vai ter que passar por esse processo de atualização o tempo inteiro. Só que a gente tem que pensar na longevidade da nossa carreira também. E pensar que isso aí eu estou fazendo para lá na frente
eu estar curtindo um pouquinho melhor aquilo ali, e que é uma profissão que quando você entrou no curso, você já escolheu estar ajudando outras pessoas, né? Você é feliz sendo fisioterapeuta? Muito. Gosta do que faz? Sou realizado. Que Apesar bom. de todo aperreio, toda a bronca que está lá, ela vem junto com o que me traz feliz, né? É. E não dá pra ter tudo, né? Tipo assim, não dá pra ser só maravilha, tudo. A vida é feita de conflitos, o importante é como a gente lida com esses conflitos. Então, assim, tem gente que gosta também de uma pressãozinha, de um caos. Olha o sorrisinho dele de que gosta. Ele gosta. Zeux, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi super esclarecedor. Até eu, que não sou da área, super entendi tudo que você falou aqui. Então, assim, realmente foi um bate-papo bem didático, que serve tanto para os nossos alunos, para quem pensa em ser fisioterapeuta, quem é atleta e quer entender um pouquinho mais sobre isso. Foi muito legal, então eu te agradeço. Digo que o ExudaCast está aqui de portas abertas para você, sempre que você precisar. Aqui, Lu, tem um tema bem legal, tem algo novo para contar. Esteja ciente que aqui já é um cantinho seu. Beleza? Muito obrigado. E você aí que gostou do nosso bate-papo, aproveita para seguir a gente, para curtir aí, Segue o canal da Faculdade Exuda. A gente também tem o canal de cortes do ExudaCast. É só você colocar aí cortes ExudaCast, você vai encontrar aí também alguns cortes dos bate-papos que a gente tem por aqui. Lembrando que tem uma por aqui na área 3 vezes na semana. Quando tem feriado, a gente dá aquele descansinho. Mas estamos na área também no Instagram, @ExudaCast. Segue a gente por lá para você saber quem vai ser o próximo convidado. Tá bom? Eu agradeço muito a presença de você que chegou aqui até o final desse bate-papo gostoso. Se você gostou, compartilha aí o link da nossa conversa no WhatsApp para alguém que você sabe que quer fazer fisioterapia. Saiba que a Exuda está aqui, bombando com o curso de fisioterapia, e você pode ser parte aqui da nossa família Exuda, que está completando aí 51 anos, tá bom? Beijo, valeu, tchau, tchau.